noite. Aumentou em 31% o número de indenizações por acidentes de trânsito no país no primeiro semestre. O dinheiro sai daquele seguro obrigatório recolhido quando se licencia o carro. Foram mais de 140 mil acidentes, com quase 30 mil mortes. Quem entende de trânsito garante que o problema não está ligado diretamente ao crescimento da frota, e sim ao desrespeito às regras básicas de segurança por parte dos motoristas. Nessa edição, vamos discutir sobre essa verdadeira guerra nas ruas e estradas brasileiras. E veja ainda outros assuntos importantes de hoje. Propaganda explícita de empresas em brinquedos infantis estaria ferindo as leis de proteção à criança e ao adolescente. Resolução do Conselho Federal de Medicina orienta o médico a suspender tratamento a pedido de paciente terminal. Governo entrega ao Congresso proposta de orçamento para 2013, com 9 bilhões reservados para o aumento dos servidores federais. Em nova etapa do julgamento do mensalão, o relator Joaquim Barbosa afirma que os empréstimos do Banco Rural ao PT foram fraudulentos. Professor israelense de 41 anos desencadeia uma corrente nas redes sociais ao afirmar amor e respeito ao Irã. O Jornal da Cultura desta quinta-feira tem a participação da Maristela Basso, professora de Direito Internacional da USP, e do professor de Filosofia também da USP, que é o Vladimir Safatli. Mensagens publicitárias em brinquedos e jogos infantis contrariam o Código de Defesa do Consumidor. Apesar de ser considerada uma prática abusiva, crianças têm contato direto com propagandas na hora de brincar. Débora restringiu os canais de TV que o filho Antônio, de 2 anos, pode assistir. Eu cortei todos os canais que tem propaganda de brinquedo e atualmente ele só tem assistido a Cultura, que é a única que não tem realmente alguma propaganda de brinquedo. Lia conta que não é nada fácil controlar o impacto da publicidade nas filhas Luísa, de 7 anos, e Maria, 2 anos. Você tenta diminuir, mas a questão assim, tem aquele impacto do amiguinho que tem o brinquedo, do amiguinho que chega falando, que chega contando. Porque tem a convivência na escola, então não tem jeito. A falta de uma regulamentação específica sobre publicidade infantil no Brasil faz com que a criança seja constantemente estimulada a consumir. Somente no tabuleiro deste jogo existem 6 logomarcas de empresas. Entre 2007 e 2012, o Procon do Estado de São Paulo multou 18 empresas por veicularem propaganda infantil abusiva. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, a publicidade não pode aproveitar da deficiência de julgamento e experiência da criança. Mas as empresas têm conseguido reverter a multa na justiça. O próprio conceito de abusividade gera inúmeras discussões, inúmeros questionamentos, inclusive judiciais, que acabam impedindo das entidades de defesa do consumidor, das entidades que defendem a criança e o adolescente, de alcançar um resultado positivo. Para o juiz da Vara da Infância e da Juventude, apesar de não existir uma legislação específica sobre publicidade infantil, os publicitários sabem que estão violando o Estatuto da Criança e do Adolescente. A propaganda deve ser algo que indique um produto, né, para aqueles que têm condições de decidir sobre esse produto. Também não há dúvidas sobre o impacto negativo da publicidade para o desenvolvimento da criança. São valores materialistas e valores consumistas que estão sendo levados às crianças e formando a nossa sociedade do amanhã. A Estrela, fabricante do brinquedo mostrado pela reportagem, enviou nota dizendo que não se pronuncia sobre o assunto. Vocês consideram... Isso é legal, né? Que estão rindo? Super informativa ótima nota. Essa... O cara deve pagar uma fortuna para os assessores de imprensa falar que não fala nada. É verdade. Vocês consideram essa propaganda em cima dos pequenos um jeito covarde de você cercar um futuro consumidor? É algo de profunda desonestidade e má-fé nesse tipo de procedimento, né? Porque o princípio é bastante claro. Quer dizer, você está diante de pessoas que não desenvolveram a capacidade cognitiva de discernimento, né? Pela falta de experiência, né? pela tenridade.
Então isso é algo absolutamente pacífico. Boa parte dos países do mundo simplesmente proíbem esse tipo de propaganda. Proíbem? Proíbem. Não há muita discussão nesse sentido. Pois é. Quer dizer, só no Brasil a gente tem... Quer dizer, portas abertas. Não diria portas abertas, mas você tem publicitários de má fé, né, que procuram utilizar de uma brecha ou de outra, utilizar de algum tipo de expediente jurídico para poder passar algo que a sociedade rechaça em larga medida, né? E a gente, assim, eu convivo com muita criança, eu sinto, assim, que existe uma... é meio implícito no mundo deles, assim, tenho, logo existo, né? Então, você tem, porque o cerco é muito forte, é disso que se trata. A pressão é muito forte. Agora, não precisaria de legislação, se a legislação está boa, se ela está fraca, se ela é eficaz ou não é, se houvesse, como o Safato falou, bom senso por parte dos publicitários, bom senso e ética, né? Porque o que eles não querem para as suas crianças, bom, eles não devem querer para as outras crianças também. Ou eles querem isso para as suas crianças, ou já não tem mais nenhum discernimento sobre o que é certo ou errado. Então a gente volta para uma discussão que é uma discussão mesmo de quem é a pessoa, quem é o publicitário, quem são esses publicitários que, sem nenhuma regra ética, nenhum bom senso, criam esses brinquedos. E, por outro lado, se a gente tivesse o mínimo de cidadania, a gente fazia um belo blog. Eu boicoto a estrela.com.br ou eu boicoto certa companhia, empresa de brinquedo.com.br. Ou de alimentação, ninguém, quer dizer, de alimentação são terríveis, né? Porque induz a comer alimentos que não fazem bem, que vai pelo mesmo caminho, né? Que dá um brinde. Eu acho que a questão fundamental é você não pode desenvolver um tipo de abordagem comercial direcionada a pessoas que não têm a menor condição de discernimento a respeito da adequação ou não da mensagem. Mas, Vladimir, enquanto isso não acontece, não seria o papel da escola e dos pais um papel mais importante nessa hora, já que não existe essa legislação que, de alguma maneira, blinda, protege? Claro. A família que deveria blindar, quer dizer, não compra a família, difícil. Não compra... É difícil, pressão, mas se não houver isso, vai continuar, né? Só no primeiro semestre deste ano, houve um aumento de 31% nas indenizações pagas pelo DPVAT. É assim que fala, DPVAT? Seguro a vítimas do trânsito. Por trás desse percentual se esconde uma verdadeira epidemia capaz de estragos maiores que doenças como hepatite, dengue e tuberculose. Compreender um sinal de tráfego é mais simples que dirigir um carro. A dificuldade maior do motorista parece estar em respeitar essas plaquinhas, que estabelecem regras para um trânsito mais seguro. Fizemos um teste com 3 sinais diferentes. Esse aqui, por exemplo, você está num bar, tá o pessoal, o resto da população te fiscalizando. Aqui você está no seu carro, né, cara? Ao meu ver, é que às vezes elas julgam que esse é o menos importante, quando na verdade esse é que pode ocasionar mais o risco de morte, né? Não é preciso procurar muito para flagrar infrações de trânsito. Carros que não dão passagem para o pedestre na faixa, conversões sem uso da seta, fechadas. O trânsito, às vezes, é uma guerra. Toda hora tem briga. É fechada para cá, fechada para lá. Para esse especialista em segurança no trânsito, o ser humano muda de atitude quando está dentro de um carro. Porque ele está dentro de uma carapaça, né? De um objeto chamado automóvel, que muitas vezes, hoje com o nosso tal chamado popularmente de insufilme, blinda o indivíduo. Esse comportamento que muitos admitem, mas poucos se preocupam em mudar, tem sido o principal responsável por uma tragédia silenciosa no trânsito brasileiro. O número de indenizações por acidentes pagas pelo DPVAT, o seguro obrigatório, subiu 31% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. São estatísticas que colocam o trânsito ao lado de verdadeiras epidemias. É mais de 9 vezes o número de mortos por tuberculose, mais de 19 das vítimas de hepatite, 31 vezes mais do que as pessoas que perderam a vida por conta da dengue, e mais de 259 vezes das pessoas que morreram por causa da gripe H1N1. Tem direito ao DPVAT qualquer vítima de acidente de trânsito ocorrido nos últimos 3 anos que tenha causado morte, invalidez permanente ou despesas médico-hospitalares. Os benefícios vão de R$ 2.700 a R$ 13.500. O serviço é gratuito e a solicitação deve ser feita diretamente à seguradora líder. Lúcia acaba de receber o benefício. Ela estava parada em um semáforo quando foi atingida por um carro desgovernado. Uma lesão permanente na coluna fez com que ela recebesse R$ 13.500. Mas o dinheiro não foi suficiente para cobrir todas as despesas. Isso não significou nada diante do que eu gastei depois da minha cirurgia.
Olha, com relação ao DPVAT, como bem falou ali o Ricardo Ferraz, é DPVAT o nome desse seguro, ele me contou aqui na redação, antes um pouco de começar o jornal, que esse seguro que as pessoas vão receber, ele está desatualizado há uns 6 anos, aproximadamente. Que ele não é atualizado o valor, quer dizer, tudo aumenta, cirurgias, enfim, todas as coisas que deveriam cobrir esse seguro. E a outra coisa são os relatos que a gente tem de pessoas que tentam receber esse seguro e que demora, diz que a tal da Líder, que é essa empresa seguradora, que ela complica, dificulta para ressarcir as pessoas com relação ao valor que elas devem receber. Nesses casos, nessas hipóteses, tem que entrar na justiça, né? E a justiça tem sido bastante generosa ou correta no que diz respeito a essas ações, porque dá as quantias necessárias para cobrir as despesas, cobrir o home care, porque muitas vezes a pessoa precisa de um enfermeiro 24 horas, precisa de assistência, cama especial, cadeira de rodas, então a justiça dá. Mas tem que recorrer à justiça, a justiça tem o seu tempinho e isso, evidentemente, gera um estresse, gera um desgaste, gera um sofrimento na família ou na própria pessoa. Fora isso, eu não conheço outra alternativa, né? A não ser o Estado mesmo criar vergonha e adaptar os valores à realidade, ser mais vigilante com essas empresas que têm que pagar o seguro tão logo o sinistro ocorra, então maior fiscalização do Estado. E pela primeira vez em 30 anos, o Egito visitou o Irã e participou da cúpula dos países não alinhados. Mas o primeiro dia do encontro foi tenso, com troca de farpas, acusações e até abandono de plenário. O presidente do Egito, Mohamed Morsi, chamou o regime sírio de opressivo e disse que era um dever moral dos países defenderem o povo contra o líder Bashar al-Assad. Em resposta, a comissão síria se levantou e saiu da sala. Mais cedo, na abertura do encontro, o líder supremo iraniano Ali Khamenei criticou as sanções econômicas do Ocidente ao programa nuclear persa. Khamenei garantiu que a República Islâmica não tem intenção de produzir bombas atômicas, defendeu o direito ao uso de energia nuclear e chamou a ação da ONU e aliados de ditadura. Alguns minutos depois, foi a vez do secretário-geral da ONU. Ban Ki-moon pediu ao Irã para provar que o programa nuclear é pacífico, além de permitir as inspeções internacionais. E, num tom mais enfático, condenou o Irã por negar o Holocausto, a existência de Israel e pediu o fim das provocações e ameaças de guerra entre os dois países. A reação foi imediata. O porta-voz do governo de Israel declarou que a participação da ONU na cúpula iraniana era uma sabotagem aos esforços internacionais contra a atividade nuclear de Teherã. Nas últimas semanas, surgiram rumores de que o governo de Jerusalém discutia um possível ataque preventivo às instalações nucleares na República Islâmica. A história ganhou força e ameaças do lado persa. I'm Ronnie, I'm 41 years old, I'm a father, I'm a graphic designer. Mas a guerra política e militar parece não traduzir o sentimento dos dois povos, israelenses e iranianos. Um professor israelense de 41 anos postou nas redes sociais mensagem condenando o conflito. Com a frase, "Iranianos, nós amamos vocês", disse que a guerra não era um sentimento geral. Em 48 horas, ele conquistou milhares de seguidores israelenses e iranianos. Okay, now we want to make sure that the message reach everybody, not only in the Facebook community, but everywhere. This is a message by the people to the people. So please donate and help us spread this message. Thank you. Eu gostaria de saber, vendo aí esse professor falar, se de alguma maneira ele é um sujeito ingênuo ou existe mesmo uma defasagem entre o que os líderes dos países que não parecem que não avançam no diálogo, o que eles pensam é diferente do que a população, na verdade, sente. Quer começar? Começa. Não, como eu terminei antes. Pronto, eles começam assim, super bonzinhos, depois... Não, o que eu acho é o seguinte, primeiro sobre a questão da Convenção dos Países Não Alinhados, acho que é um movimento bastante importante, porque foi desses países não alinhados que iniciou toda a discussão sobre um mundo multipolar. Né? Posso te interromper, então, Safat Liga? A gente tem um VT agora que explica exatamente isso, pode ajudar, inclusive, na tua fala.
que é sobre o que são os grupos alinhados e quem integra esse movimento. O Jornal da Cultura explica. O grupo surgiu na década de 60, durante a Guerra Fria. Era um movimento de países independentes em desenvolvimento contrários às duas superpotências da época, Estados Unidos e a antiga União Soviética. Em 1955, 29 países, todos ex-colônias, se uniram para criar um novo eixo de relações internacionais, fora dos dois grandes blocos. Nasceu assim o movimento dos países não alinhados com o capitalismo e o socialismo. A primeira cúpula foi realizada em 1961, em Belgrado. Hoje, o grupo reúne 120 nações. Os membros representam 55% da população do planeta. Os principais países são Egito, Índia, África do Sul e China. O movimento defende a independência, o combate à pobreza, o desenvolvimento econômico, a paz duradoura e alega ser contra a guerra mundial. A última cúpula dos não alinhados aconteceu em Havana, Cuba, em 2006. Embora nunca tenha sido membro, o Brasil acompanha os trabalhos da cúpula como observador. Vladimir. Então, acho que, por um lado, tem uma importância toda essa discussão, porque foi a partir disso que apareceu os debates sobre o mundo multipolar possível, né? Então, é uma maneira ainda de colocar essa pauta em discussão. Ou seja, que o mundo deixava multipolar de ser significa dividido. um mundo onde não serão só os países europeus, ou a antiga União Soviética, os Estados Unidos, que vão decidir, afinal de contas, qual é a configuração geral da política internacional, né? Agora, sobre a questão entre Israel e Irã, eu acho que há um problema bastante grave nesse ponto, que é o seguinte. Bem, primeiro, eu acho completamente impossível pensar em algum tipo de corrida armamentista entre os dois, por uma razão muito simples. Veja, se o Irã tivesse uma bomba atômica, né, eu iria fazer o quê com a bomba atômica? Israel deve ter pelo menos 80 ogivas nucleares. Eu acredito que tem alguém no Irã que sabe fazer conta, certo? Quer dizer, Israel poderia muito bem tirar o Irã do mapa, sem a maior dificuldade. Ou seja, eu acho que a questão fundamental nesse debate é por que a região ela ficou numa situação tão instável que parece que você precisa de uma bomba atômica para sobreviver. Essa é a pergunta do Enio Torres. Por que o Irã tem conflitos com Israel, já que são persas e não árabes? Veja, eu só queria lembrar o seguinte. Bem, de fato, o regime iraniano é uma ditadura comandada por um sujeito que é completamente irresponsável e que faz provocações gratuitas a todo momento, né? Agora, é sempre bom lembrar o seguinte, veja, imagina o Irã, pega um mapa, né? À esquerda do Irã está o Iraque, à direita está o Afeganistão. Foram dois países invadidos, certo? E eles são praticamente o terceiro, né? Era uma alternativa a mais. Ou seja, você criou uma situação de instabilidade geral na região, onde para uma parcela da população iraniana ficou racional fazer esse tipo de coisa, né? Então, acho que a primeira questão é realmente retomar o debate sobre a situação a geopolítica da região de uma maneira global. Isso desarma muito a situação. Né? Olha, só voltando, só uma linhazinha aqui sobre o professor que fez esse vídeo. Tem uma pessoa aqui, o Campos, no Twitter, que ele falou assim, olha, não tem nada de ingênuo que esse professor fez, que a filha dele tem amigos nas duas colônias e que... Eu acho que a gente tem que começar respondendo a pergunta do Vladimir, que é, bom, mas por que o Irã... A primeira pergunta foi a que o Ban Ki-moon fez hoje. Quer dizer, se vocês, Irã, não estão produzindo armamento nuclear, prove. Se você está usando e você pode usar energia nuclear para fins pacíficos, para fins medicinais, mostre. Se isso for verdade, ok, continue. Então, essa é a primeira pergunta. Se você não está fazendo para fins nucleares, para fins de guerra, nos mostre. Se você está produzindo para fins pacíficos, você vai continuar. A segunda pergunta foi a do Vladimir. Mas por que um país tão pequeno, que sabe que Israel poderia matá-lo várias vezes durante o dia, né, iria produzir uma bomba atômica? Porque há insensatez. Todas as vezes que armamentos químicos, que guerras aconteceram, que comunidades, populações quase foram dizimadas, foi insensatez de quem produziu aquela guerra. Então, os iranianos são suficientemente insensatos
para usar uma arma nuclear contra um país bem maior que é Israel, sim, eles são bastante insensatos. Pois é, mas, e isso pode acontecer e pode ser resultado de uma insensatez. Eu temo que a situação internacional chegou num ponto tal que, por exemplo, imagina, faça o seguinte raciocínio. Por exemplo, Coreia do Norte era uma ameaça muito maior, né, do que, por exemplo, o Iraque. No entanto, ninguém teve a ideia de invadir a Coreia do Norte, invadir o Iraque. Por quê? Porque o Iraque não tinha bomba atômica. Ou seja, virou uma situação, eu diria, você está percebendo? Virou uma situação onde a situação vira uma do situação de Iraque defesa. é sui generis. E a gente pode não ter prestado atenção, mas o que o Ban Ki-moon fez foi uma sinalização importantíssima. Ele encostou politicamente, cordialmente, diplomaticamente o Irã contra a parede e disse, olha, é muito difícil sentar com Israel e negociar paz quando você não reconhece que eles são um país independente, que eles são um Estado independente, status de independência reconhecido pela própria ONU. Sim, né? Então, não é possível. E veja, quando o Vladimir compara com a Coreia, É muito mais grave, porque é impossível você produzir a paz com um aliado que não te reconhece como país independente. Então, se o Irã não reconhece Israel como independente, e veja, o número 2 da Embaixada do Irã no Brasil, não estou falando de uma convenção internacional, estou falando do Brasil, estou trazendo a questão para cá. Uma semana atrás, o número 2 da Embaixada do Irã no Brasil escreveu na Folha de São Paulo exatamente isso. Não há lugar, abre aspas, não há lugar para Israel, nem mesmo na palma de uma mão. Não tem lugar para judeu no mundo. Não, veja. Agora, como é que você discute? Maristela, eu acho assim. Então, quando eu vejo aquele vídeo do professor, eu digo, olha, ele é ótimo, professor super boa gente, oxalá ele consiga um número expressivo de gente, mas para os insensatos árabes é muito difícil. Pois é, mas quando você fala os insensatos, não é o povo iraniano que é insensato, pode ser as pessoas que dirigem o Irã que são insensatos. Sim, mas veja, hoje os árabes matam mais árabes do que judeus matam árabes. Peraí. Sim. As facções são tão agressivas entre elas, porque os judeus estão lá há 100 anos, digamos. Só que a briga entre árabes é de mais de 1000 anos. Então, entre as facções árabes, eles matam tanta gente inocente que dizer que tudo que acontece no Oriente Médio é culpa de Israel é muita ingenuidade. Vladimir, para encerrar. Eu acho assim, há duas coisas que acho que são completamente confusas. Primeiro, eu concordo com você que a postura do governo iraniano a respeito do governo israelense é absolutamente intolerável e inaceitável. Então. Né? Eu acho que Israel tem todo o direito, não só à existência, mas à existência segura e pacífica. Claro. Né? Quer dizer, partindo desse pressuposto, agora eu acho assim, a maneira como você coloca, fica parecendo mais ou menos o seguinte, existe uma irracionalidade interna dos povos árabes, eles não conseguem nem acertar entre si. Quanto mais você vai conseguir discutir alguma questão muito mais concreta, difícil do que uma paz numa região geopolítica tão instável. Eu diria que esse tipo de colocação... Mas não te parece uma insensatez não reconhecer que o Holocausto existiu e que não há lugar para os judeus no mundo? Não, eu acho completamente inaceitável. Mas isso não é a fala completamente do intolerável. dirigente do Irã? Com certeza. Como ele disse. Agora, isso é a fala de membros do governo iraniano. E por que não houve primavera árabe no Irã? Não, porque, mas veja, a primavera começou de uma certa maneira no Irã, certo? Começou com todo movimento contra o Ahmadinejad, que não é uma pessoa popular no Irã, certo? Que conseguiu se transformar presidente porque ele massacrou seu próprio povo. Ou seja, o Irã é um país extremamente tenso do ponto de vista político. Você tem um conjunto de universitários que estão sempre em ebulição. Ou seja, eu diria assim, é muito incorreto nesse sentido. Que o clamor das massas chegue ao governo e o governo mude a retórica. Agora eu até faria a defesa do rapaz, do professor que fez o vídeo. Acho que ele foi sensato, porque o que ele lembrou? Bem, esse governo, ele não tem popularidade dentro do Irã. Ele utiliza o antigo é um discurso para surdos. Não, mas é um antigo expediente de você porque a população sabe disso. Não, então, mas qual é o expediente dele? Você cria um inimigo externo para que você não consiga distinguir a gente está dando aqui no Brasil o pensamento não, mas eu acho assim, dele. Só finalizando, acho importante esse tipo de coisa, porque é como se ele falasse, veja, nós sabemos que existe uma população no Irã que não concorda com esse tipo de postura absolutamente insensata de membros do seu governo, que fazem simplesmente como uma jogada. É um jogo absolutamente inaceitável. Né? Pois é, então vamos falar disso mais claramente, porque a mensagem que se passa é que os judeus são maus e os árabes são os bonzinhos.
né? Que os judeus querem ficar num lugar que não lhes pertence, que eles estão ali porque eles querem ficar ali, mas não tem nenhuma resolução internacional que os garanta, que bíblica, historicamente, aquela não é uma região para eles. Então vamos falar corretamente. Que você deveria olhar pelo prisma do oprimido. Só diria o seguinte, mas existe três posições. O judeu é bastante oprimido, mas existe três posições. Gente, precisamos ter um jornal pela frente, desculpa, mas... Acho assim, ninguém está falando que o Estado de Israel não tem direito à existência. A questão é outra. Não, eles estão dizendo que não. É que eles invadiram uma outra região que não é deles. E isso gerou uma série de conflitos. Não, mas não é bom. Isso a gente precisa voltar, porque isso também não é verdade. Como não é verdade? Isso não é verdade. Gente, eu sei, o Twitter vai reclamar. Vamos mostrar quais são as terras que foram determinadas na Palestina. Sim, mas você quer voltar para as resoluções da ONU? Vamos voltar. Eles não obedecem, eu vou seguir o jornal aqui. A Comissão Nacional da Verdade manda mudar o atestado de óbito do jornalista Vladimir Herzog, morto em São Paulo em outubro de 1975. A comissão pediu ao Juízo de Registros Públicos de São Paulo para colocar como causa da morte lesões e maus tratos sofridos durante interrogatório em dependência do Segundo Exército. Na época, a morte do então diretor de jornalismo aqui da TV Cultura foi registrada como asfixia mecânica, uma justificativa para a versão de que ele havia se enforcado na cela. O primeiro bloco do julgamento do Mensalão termina com 5 condenados. A segunda parte, que investiga executivos do Banco Rural, já começou. O último a votar no primeiro tópico do julgamento foi o presidente do Supremo, ministro Aires Brito, que acompanhou o voto do relator e condenou os réus. O ministro disse que as provas não deixaram dúvidas sobre os crimes. Tudo isso é coisa muito antiga, lamentavelmente, aqui neste país. O padre Antônio Vieira dizia: os governadores gerais chegam pobres às Índias ricas e retornam ricos das Índias pobres. Ao final dos votos dos 11 ministros, o único absolvido foi o ex-ministro da Secretaria de Comunicação, Luiz Guxiquem. O deputado federal João Paulo Cunha foi condenado por corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro. O ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, foi condenado pelos mesmos crimes. O publicitário Marcos Valério foi condenado por corrupção ativa e peculato. É o que também aconteceu com Ramon Hollenbach e Cristiano Paz, sócios de Valério. As penas serão definidas apenas ao final do julgamento. Em seguida, o ministro Joaquim Barbosa começou a ler o relatório do item que investiga gestão fraudulenta de instituição financeira. As acusações são contra gestores do Banco Rural. Na concessão de empréstimos simulados, que serviram tanto para o financiamento do esquema delituoso narrado na denúncia, quanto para a lavagem dos valores ilicitamente movimentados pela quadrilha. Foram investigados Cátia Rabelo, então presidente do Banco Rural, José Roberto Salgado, ex-diretor executivo e vice-presidente do banco, Ayana Tenório, também ex-vice-presidente, e Vinícius Samarani, ex-diretor de controles internos. Para o relator, que ainda não terminou a fundamentação, o Banco Rural não observou as regras do Banco Central, manipulou e fraudou dados para conceder empréstimos de fachada para o PT e as agências de Marcos Valério. O Banco Rural somente decidiu cobrar os valores objeto dos empréstimos após a divulgação do escândalo pela imprensa. E assim agiram porque os empréstimos, na verdade, não deveriam ser pagos, pois materialmente não existiam. Depois da condenação do Supremo, o deputado federal João Paulo Cunha retirou a candidatura à Prefeitura de Osasco, na Grande São Paulo. O vice da chapa, Jorge Lapa, será o substituto. João Paulo estava em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto. Vamos adiante, né, desse mensalão? Vá com Deus, né? Vai com Deus. Veja a seguir, o orçamento da União para 2013 prevê salário mínimo de R$ 670. E ainda, em decisão histórica, médicos são orientados a obedecer pacientes terminais que não quiserem mais o tratamento.